Fala fiel, um excelente domingo para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e a repercussão na mídia dessa eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista pela equipe do Novo Horizontino. Estou trazendo um corte do CNN Sports, onde Benja e Mano analisam essa eliminação e a chegada de Lingard já está no Brasil para se apresentar e ser anunciado como novo reforço do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Ô Michelito, você sabe que eu sempre, todos os programas que eu faço, eu preciso ter ex-jogador comigo. Porque tem coisas que só quem viveu lá dentro pode responder. Isso é tá? verdade. Eu concordo 100% com o que o Bessone disse. Então o Bessone esmiuçou tudo. Então agora eu vou perguntar pro cara que estava lá dentro que jogou bola. E não tô também igual o Bessone tirando mérito, não, porque um time que enfiou 4 no Palmeiras, um time que eliminou o Santos, um time que eliminou o Corinthians, você não pode tratar como alguma coisa tá acontecendo deu ali. sorte. Isso, você não dá sorte 3 jogos seguidos contra 3 times grandes. Exatamente. Entendeu? Então, mérito total pro Novo Horizontino. Mas, com todo respeito, gente, isso não é nenhuma ofensa. O Novo Horizontino é um time pequeno. Eu não tô mentindo, tô? Claro que não. É um time pequeno. Ô, Michelito, o jogador de um time grande, quando vai enfrentar um time menor, por mais que vale vaga, por mais que é na casa do adversário, por mais que é um time que exige respeito, mas não era ontem um Corinthians São Paulo, um Corinthians Palmeiras, um Corinthians Santos. A pegada é outra. O jogador entra, não digo nem porque ele quer, mas entra um pouquinho mais relaxado, tipo a gente vai ganhar. Bem, tem casos que sim, casos que não. Isso depende muito do perfil do atleta. Eu acho que o atleta, se o atleta ele pegar o contexto do momento da partida, é uma semifinal de Paulista e, que nem você mesmo falou, o Novo Horizontino não é um São Paulo e um Palmeiras, mas é um clube que hoje faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, que pelos números é o melhor time do Campeonato Paulista. Então isso tem que se respeitar. Eu acho que devido ao jogo ontem, por exemplo, o Novo Horizontino, para mim, já fez jogos muito melhores do que a partida de ontem. Para mim, ganhou, mas se a gente vê os 90 minutos do Novo Horizontino, era um time que não tinha posse de bola, era um time que dava de 2 a 3 toques na bola no máximo e dava uma bola alçada pro seu atacante. Então, assim, agora, o Corinthians também, ao meu ver, não fez uma partida para se classificar a uma final de Campeonato Paulista. Eu acho que tem uma dependência, assim, de um jogador que a gente discute muito aqui, que é o Yuri Alberto, que independente de muita gente falar que ele precisa de 3, 4, 5 oportunidades para fazer um gol, ele faz falta. Não adianta, ele faz falta. Ontem, a dinâmica do time. A dinâmica muda até quando você não tem a bola. Exato. Até quando você não tem a bola. Então, ontem, por exemplo, quem exerceu a função foi o Memphis, que para mim, mais uma vez, ficou devendo. Eu acho que pelo tamanho dele, por eu sempre falar aqui que eu acho sim que ele é um grande jogador, mas que nessas horas não consegue resolver. E ele veio para isso. Ele veio pra resolver e pra decidir. Aí vão falar, mas ele já fez um gol no... Não, aquele gol lá até meu filho fazia. Desculpa. Então vamos lá. Eu acho assim, Benji, eu acho que nessas horas... Desculpa, Michel, esse ano ele não marcou nenhum gol. Então assim, você tem que cobrar um jogador desse porte. Um jogador que chegou no Corinthians, como chegou, pra resolver. Então assim, eu acho que o Novo Horizontino não é um São Paulo, não é um Palmeiras, não é um time grande como a gente fala, mas era um time ontem para o Corinthians ter entrado em campo respeitando o time do Novo Horizontino pela campanha que ele vem fazendo no Paulista. Então, assim, acho que merecido. Isso não justifica a vaga do Novo Horizontino à final do Campeonato Paulista. Acho que coroa o campeonato que eles vêm fazendo. Acho que eu vi alguns discursos dos atletas e eles mesmos falam que o que eles estão fazendo esse ano é algo surreal e realmente é. Eu acho que você se classificar para uma final de Campeonato Paulista tirando o último vencedor, o Corinthians, e é um dos maiores campeões dessa competição. Então, assim, eu acho que parabéns ao Novo Horizontino, mas assim, foi um jogo terrível pra mim, ruim tecnicamente, muito ruim de ambas as partes, mas venceu aquele que aproveitou a única oportunidade pra mim na partida que teve para se classificar. E a campanha é tão boa que ele só não faz o segundo jogo em casa se o Palmeiras meter 4 gols no São Paulo. Então o segundo jogo em Novo Horizonte não dá para cravar, porque o futebol prega umas peças, mas é muito difícil que não seja
o mando do Novo Horizontino no segundo jogo. Mano, o Corinthians fez um baita jogo contra o Flamengo na final da Supercopa, né? O Corinthians não jogou nada contra a Portuguesa. O primeiro tempo contra a Portuguesa foi uma desgraça. A Portuguesa merecia ganhar. No segundo tempo, ali faltando uns 15 minutos, o Corinthians foi melhor. Aí resolveu nos pênaltis. E aí ontem, de novo, o Corinthians não jogou nada. O Cruzeiro não jogou nada no primeiro tempo, melhorou só no segundo. Sim, mas o Cruzeiro eu até não coloco no balaio, porque o Corinthians estava meio que poupando para esse jogo aqui. Sem 8 jogadores. Então eu não coloco nem o Cruzeiro. Por que o Corinthians não jogou nada ontem? Porque é um elenco vagabundo. Que isso, Mas mano? é verdade. É um elenco vagabundo, Benja. Porque é um elenco que vem escolhendo jogos já desde o ano passado. Se a gente parar para analisar, vamos lá. Primeiro que eu não romantizo derrota. Para mim é uma vergonha um Corinthians aí com o elenco que tem, com o investimento que tem, com a estrutura que tem, perder do Novo Horizontino. Aí vem os românticos do futebol falar, mas futebol é 11 contra 11. Concordo. Mas é uma vergonha, é uma indecência. Por exemplo, um time que é a terceira maior folha salarial do Brasil, em termos de salários, perder de uma equipe do interior, que não estou tirando mérito, não. É porque quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente está sendo arrogante, sendo prepotente, mas eu estou constatando um fato. Um mês de salário do Memphis deve pagar 6 meses de custos do Novo Horizontino. Então, para mim, é vergonhoso você tomar um baile, porque o Novo Horizontino ontem, ele fez um jogo estratégico, jogou por uma bola, sim, mas jogou de forma inteligente. Ele vai querer sair na trocação com o Corinthians? Pra quê? Sendo que a melhor característica do Novo Horizontino é explorar os erros e jogar no contra-ataque. Então ele jogou fazendo o futebol que ele sabe fazer, e fez bem. Só que pra mim é uma indecência, por exemplo, o time do Corinthians jogar com a tiriça que jogou ontem, e quando eu falo de vagabundagem, por exemplo, esses jogadores, vamos colocar aqui que eles estão jogando há 40 dias, 45 dias, porque eles entraram mais ou menos na metade de janeiro para começar a jogar. Eu não vou ficar romantizando o cansaço de jogador. Tem um monte de poeta aí também que adora ficar falando a respeito de cansaço. É porque o calendário é apertado, é porque o calendário é desgastante. Mas, cara, a gente tá falando de atleta profissional. Atleta profissional. Se esses caras que são atletas profissionais não conseguirem já no segundo mês do ano, 40 dias de temporada, já estão com a língua arriada, vocês estão de brincadeira. Eu também não entendo isso aí, não. Isso é ridículo. E vou te falar mais, Benja. E não é jogando todos os jogos, não. Porque se a gente pegar a partida contra a Portuguesa, o jogo que antecedeu a Portuguesa, o Corinthians jogou com o time reserva. E ontem não tinha altitude, não. Já vou chegar nesse ponto. Então, contra o São Bernardo, que foi a partida que antecedeu o jogo com a Portuguesa, preservou a equipe titular, e contra a Portuguesa, com os titulares, já foi aquela tiriça. Aí, quando toma o gol, final do segundo tempo, ali vai pro oba-oba, conseguiu fazer o gol com o Vitinho. Mas o Corinthians tá jogando mal, há muito tempo. A única partida decente que o Corinthians fez aí recentemente foi a final da Supercopa contra o Flamengo. E aí empurrado pela torcida, enfim. Mas ontem em Novo Horizonte, Benja, novamente, é o que o Vessone falou, o Corinthians jogou com praticamente aí 8 reservas, começando o jogo, e durante boa parte do segundo tempo também, só com reservas, para preservar esses caras pro jogo de ontem. E novamente ontem, uma tiriça em campo. É um time que fica com a posse de bola, mas é uma posse de bola improdutiva. Mas aí eu sou obrigado a falar também, Benja, já critiquei a postura dos jogadores, mas do seu Dorival Júnior. Ou então o professor Pardal Júnior. Porque o negócio é o seguinte, ontem, Benja, ele montou uma escalação que dava a impressão que ele ia pegar o City no Etihad. Tá de brincadeira, Dorival. 3 volantes pra jogar contra o Novo Horizontino, que só joga em contra-ataque. Tá de brincadeira, cara. Ele jogou com o Ranieri, jogou com o Alan e jogou com o André. Garro e Bidon ali, Benja, nenhum deles tem característica de ataque, mano. Nenhum deles ia se aproximar do Memphis pra fazer um segundo atacante. O Memphis, por mais que tenha jogado mal, o Memphis Depão também, porque tá com uma pancinha, hein, Memphis? Tá de brincadeira, tá exagerando no carbo. É outro que também pontua também os campeonatos que você quer correr. Mas enfim, ninguém, Benja, encostava no Memphis pra poder fazer uma frente com o cara. Então você aleja o atacante. Ele já tá jogando numa posição que não é a dele de origem. E quando você não tem uma aproximação nem do Garro, nem do Bidon e nenhum dos volantes também tem essa característica, Benja, o cara fica ilhado. E o Dorival, Benja, ele esperou 1 tempo e meio praticamente para fazer a primeira alteração, quando ele coloca o Vitinho. E aí, só para terminar, o Corinthians precisando fazer um gol, o que ele me faz? Ele termina o jogo com 4 atacantes, que ele tinha Memphis, Guinegão, Pedro Raul e Dieguinho, e ele tirou os 2 meias. Ou seja, ele comprou a carne e esqueceu o carvão. Tá de brincadeira, Dorival. Um erro crasso, um erro ridículo desse. É bom. Mas não tem nexo, Benja. Como é que ele me sacou o Garro e o Bidon ao mesmo tempo? Pra encher o time de atacantes e não tinha um cara pra municiar, pô. Nessa hora poderia ter tirado só um dos dois, né? Não precisava ter tirado os dois. Só algumas ponderações. Uma, o calendário do Corinthians foi pesado mesmo. O mês acabou ontem, certo? Dia 28. O Corinthians fez 9 jogos em fevereiro, sendo os últimos 5 como visitante. Semana retrasada o Remo fez 4 em uma semana.
Loucura, né? Mas, ô Bessone, desses 5 jogos, mas vamos lá, eu acho assim, eu acho que o cansaço... Essa é uma ponta... Então, 9 jogos em 28 dias. Um jogo a cada 3 dias. Isso está colocado. Só que vem a minha segunda ponderação. O planejamento da comissão, para mim, foi bom. Revezou os caras, tirou os caras de alguns jogos. Ninguém jogou os 9 jogos como titular, tirando acho que o Hugo Souza. O restante não jogou. Exato. Então, nesse sentido, daria para fazer ontem, sobretudo ontem, um jogo mais, uma proposta de jogo melhor, um jogo mais com postura melhor, um pouco mais agressivo, fazer o goleiro trabalhar, e o Corinthians não fez isso ontem, que pese aí essa eu até concordo, mas eu acho que o Corinthians hoje está montando um time que se permite, por exemplo, porque o calendário em si, ele é ruim para todo mundo, tá? Sim. Não só para o Corinthians. Não é exclusividade do Corinthians. Não é exclusividade do Corinthians. Então, assim, e hoje o Corinthians, a gente está vendo o jogador chegando hoje. Então, hoje eu estou vendo o Corinthians montar um elenco que pode se permitir, muitas das vezes, fazer o que fez semana passada. Que é deixar de fora seus titulares para poder descansar e jogar e ter feito o jogo ontem. Então, assim, é difícil? Pra gente, atleta, cansa. Só que a gente não vive isso de agora. Isso aí, o calendário brasileiro já vive isso há muito tempo. Então, assim, acho que isso não pode se tornar sempre uma desculpa. E é preocupante? Poderia se mudar para melhorar? Poderia. Mas isso não vai acontecer para mim tão cedo. É que tem uma coisa também que eu não consigo entender, tá, meu? Tem hora na vida, cara, que aquele é um momento. Claro. Pô, você tem que superar, velho. Sabe? É a hora do algo a mais. Tô cansado. Tudo bem, eu não tô discutindo cansaço, tá? Mas peraí. Jogou no Canindé, viu? Pra quem não mora em São Paulo, é aqui, na cidade de São Paulo. Tá? A tiriça que foi, né? Depois jogou em BH. Ô, gente, de avião pra BH. E outra, time reserva. Não dá uma hora. Isso que ainda poupou o time. Não dá uma hora, tá? De avião. Pô, jogou ontem em Novo Horizonte. Tá bom, Novo Horizonte não é do lado, mas também não é o fim do mundo, gente. Vocês estão loucos. Teve Curitiba e Novo Horizontino. E São Bernardo. Não, foram Curitiba 5 jogos 40 como minutos de avião também, gente. Eu sei que tem o desgaste e tal, mas pô, tem um jogo que você precisa. Mas agora vem a parte que chama atenção, meu mano. Vessone, Michelito. Dorival bravo na coletiva. Prestem atenção no que o Dorival vai falar, ó. Tá bravo. Você vende com 3 dias para contratar, você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma lesão muito séria. Eu o vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso? Ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Ok. Tem razão? Tem razão. Só que, Bessone... Não é razão, ele tem muita razão. Então, peraí, não, também acho. Sim. Só que, ou não há diálogo dentro do Corinthians, ou cada um está querendo livrar o seu. Semana passada, eu entrevistei o Marcelo Paz, que é diretor de futebol do Corinthians. Foi a primeira entrevista dele exclusiva como diretor de futebol. Olha o que ele vai falar a respeito de venda de jogador. Coloca aí, John, por favor. A gente vai ter que vender algum jogador nessa janela, né? Até é importante deixar isso claro, porque eu falei numa entrevista aqui, no meio do ano a gente vai ser obrigado a vender. Aí eu tinha citado 3 jogadores, e acharam que eu tinha citado que tinha que vender os 3. Não são os 3. 1 ou 2 vão precisar ser vendidos. Da molecada. Do Corinthians. Não necessariamente da molecada. Pode ser o Mateuzinho, pode ser o Bidu, né? Contanto que faça dinheiro para o clube. O orçamento do Corinthians necessita de venda. Os jogadores que têm mais valor de mercado são Bidon, Yuri Alberto, o André acho que tem um valor crescente também de mercado.
entrevista, quem quiser assistir lá, tá no meu canal lá, o Benjamin Muti, ele fala, quando ele chegou no Corinthians, o Osmar Stabile avisou para ele, vai ter que vender jogador. Ele fala ali, ele não escondeu não, mas vai ter que vender. E ó, e tem informação que eu tenho aqui, que chega para mim hoje, que é o seguinte, o André tá negociado, tava acertado, assinado com o Milan, hein? O Milan assinou o contrato, mandou pro Corinthians por e-mail, o Corinthians rodou, né? E faltava apenas a assinatura do Osmar. Só que o Corinthians deu o ok por e-mail. E agora o Corinthians parece que quer rever o contrato. Só que o de acordo, ele confirma que o negócio está fechado. Então, se o Corinthians agora não acertar, não vender e entregar o André para o Milan, pelos valores que foram negociados, o Milan aciona o Corinthians na FIFA. Então isso é uma coisa, tá? Mas só existe uma legalidade de você dar um ok por e-mail? Aí, você pode desistir do negócio. Isso aqui, se não existe uma assinatura física, isso é igual aqui, você prometer que vai comprar meu carro, eu dou um e-mail para você, assinou. beleza. Eu não mandei o documento assinado. Mas depende do que você assinou. Peraí, eu tô falando que você me cortou o fim, a última frase. Essa é a visão do Milan e do staff e do jogador, do André. Entendeu? Pelo Milan e pelo staff do jogador, tá vendido porque o Corinthians falou, de acordo. Pode ser, eu não sou advogado, mano, mas várias vezes quando eu faço alguma coisa tal, antes de mandar o contrato, quem tá me contratando, quem tá fazendo negócio, fala assim, quero um ok, acordo, um de acordo. Um acordo. Então, a partir do momento que você dá o de acordo, ele teoricamente tá fechado. Mas isso é uma outra história. O que eu quero só falar é o seguinte, o Dorival tá bravo, pô, mas o Marcelo Paes fala até na entrevista pra mim, quando chegou no Corinthians, o Osmar falou, vai ter que vender jogador. Vamos lá. Aonde que tá o erro? O erro é o seguinte, o que o Dorival fala é perfeito, é gabarito, eu não tiro uma letra do que ele falou, parabéns pro Dorival, ele tem mais do que falar dessa maneira, porque isso influencia tecnicamente a vida dele. E isso é um discurso de um treinador que se preocupa na qualidade técnica do elenco. Exatamente. O que o Marcelo Paes falou, primeiro que é legal a transparência da parte dele, eu gosto disso, inclusive ontem, lá em Novo Horizonte, ele passa os valores ele e dá tudo detalhes, mais. Né? Ele explicou, 17 milhões, 15 mais 2, tal. É muito melhor um dirigente assim do que seu André, seu Duílio, que a gente nem sabia como era a negociação e os valores. Então, dito isso, eu acho bacana da parte dele ter passado os valores e informado bonitinho, tudo isso daí pro torcedor corintiano. Eu também acho que ele é correto de falar que precisa vender e tem que vender e tá no orçamento. O problema é que não é em fevereiro que você tem que vender. A janela é em julho. E eu não tô entendendo essa pressa do Corinthians. Por que a pressa? Ele nem pisou na Libertadores. O André jogando uma Libertadores vai valer mais. Por que a pressa? Por que vender em fevereiro? Sendo que a janela é em julho. É isso que não fecha a conta pra mim. Quem tá com pressa? A imagem que parece é que o Corinthians fica como na época de Andrés, de Duílio, de joelho para empresário. O empresário ontem estava postando fotinho da escadaria do Milan. É claro, tem alguém feliz e não Quem é o empresário dele? Ah, é conhecido? Não me lembro o nome dele. Mas assim, o empresário tá feliz, é claro que tá feliz. Então assim, o corintiano é que não tá feliz. A venda é ruim porque você tá falando em 15 milhões de euros e tem outras camadas aí. Em 3 parcelas, 26, 27 e 28. Não é nem à vista, a parcela de 26 é de 30 milhões de reais. Porque dá 5 de euros. Não faz conseguinho. Você vai pagar uma folha de... Nem uma folha de pagamento direito paga. O Corinthians vendeu mal? Claro que seria uma venda horrível, porque você não sabe o... ele pode ser que daqui a pouco desvalorize, tenha algum problema? Pode, mas você vai... Pra que você vai fazer agora esse dinheiro? E se lá você nem abriu o leilão europeu, daqui a pouco chega um outro time, fala em 20, aí chega outro, 21, o Moscardo 22. Foi por 18. Fui 20, né, na época, 20 de euros. Agora, Vessone, deixa eu falar um negócio pra você. Essa informação que eu tenho, você tem também, da parte do... que o Milan vai acionar juridicamente? Isso. Não vai melar a negociação? O Corinthians, na teoria, tá tranquilo, acha que isso não é, porque você precisa da assinatura do presidente, e por enquanto era a última coisa que faltava. O Milan alega lá, o Milan e o empresário, não, tem trocas de e-mail, tem mais ou menos tudo que o Ben já falou.
Mas, na teoria, se você não tiver assinatura final do presidente, isso não vai estar sendo concretizado até onde a gente sabe. Ah, mas dá uma briga jurídica? Eu imagino que também dê. Se o empresário quiser, ou se o Milan quiser, tem confusão. Então, o que o Corinthians fez foi arrumar confusão, foi arrumar sarna para se coçar, porque era um valor ridículo, uma proposta baixa, uma pressa que não faz o menor sentido, nem começou a Libertadores, que normalmente valoriza jogador, e você pega um ativo desse e já põe logo para vender? Qual é a pressa? Por quê? Por que vender agora? Eu não estou dizendo que... outra coisa que para mim não fecha a conta. O jogador tá abrindo mão dos 30% dele. Isso não é verdade na minha visão. Ele não está abrindo mão de 30% nenhum. Porque se ele falasse que quer o 30% dos 15 milhões de euros, que aí é o mais 2 de bônus, mas vou fechar em 15 porque o bônus é outra coisa. Se ele falar que queria... Aí não é proposta, aí vira palhaçada, né? Porque se a parte do Corinthians for 15 menos 30%. Então, por que eu tô dizendo que ele não tá abrindo mão? Que pra mim é mentira isso. Se a proposta é de 25 e ele abre mão dos 30 e o Corinthians pega o 25... Parabéns, André Staff. Calma. Parabéns, André Staff. Aí sim é verdade. Aí sim ele estaria abrindo mão dos 30, porque o Corinthians ia pegar os 25. Só que o Milan disse, não, eu só chego a 17. Esse é o meu valor. Aí ele fala, tá bom, então eu não quero meus 30%, eu continuo com meus 30%. Pode dar pro Milan, eu me acerto com o Milan depois. Isso não é abrir mão. O Corinthians é só os 17. Pro Corinthians não mudou nada. O 17 tá fixo pro Corinthians. Então, eu não concordo com esse argumento aí de que o André e o empresário dele estão abrindo mão dos 30%. De qualquer maneira, o valor é baixo, é uma pressa inexplicável e o Corinthians, então, estaria de joelho mais uma vez para os empresários, coisa que o torcedor mais se irrita. Qualquer valor parece que vem de jogador e esse é mais um. Mas, Bessone, Peraí, mano. Espera só um minuto. Bora. Eu vou aproveitar, a gente vai ter que fazer uma pausa aqui.